Bom dia pessoal. Aqui é Fagner e estamos aqui hoje para falar sobre as reações da rodada 18 do Campeonato Brasileiro 2024 Betano. Agora 9h17 da manhã, dia 22 de julho de 2024, uma segunda-feira. Não se assustem, é um horário cedo. Graças a Deus, minhas atividades escolares são em casa hoje, tá certo? Então vamos começar sem mais delongas. Começamos com Flamengo e Criciúma. Flamengo e Criciúma, eu assisti esse jogo, o Flamengo não jogou bem. O Criciúma, dentro das suas possibilidades, fez ali o que pôde. Afinal, teve dois pênaltis a favor do Flamengo. Realmente existiu, agora o segundo ali para mim resolver. Teve uma incompetência ali do juiz, porque quando a segunda bola tivesse caído em campo, era para ele ter o peito de apitar o jogo e parar. Era o ocorrido, senão aí não mudou nada. A bola só atrapalhou, só interferiu porque o zagueiro chutou ela. Mas eu lhe digo uma coisa, se a bola não tivesse ali, ele teria chutado também? Eu acho que não. O Criciúma já é o segundo jogo que ele consegue abrir o placar, mas sofre a virada. Ele não consegue segurar. Talvez por um pouco de nervosismo, coisa do tipo. Certo? Mas no nosso Flamengo, casa seco, primeiro grande. O segundo jogo da noite viria a ser Botafogo Internacional. Botafogo Internacional foi um bom jogo, pelo menos o primeiro tempo, a parte que eu assisti. Estava vendo, o Internacional está com muita dificuldade. Ele não. Ele vai ter que começar do zero, né? Novamente, chegamos no meio de um ano e o Internacional tem que começar todo o seu trabalho do zero porque demitiu o técnico. Mais uma vez. O D transformou um belo time e agora cabe a Roger Machado mudar esse time. É campeonato brasileiro. Então o Botafogo foi lá, fez o gol, o Botafogo vem jogando organizado, não está sofrendo com tanta ansiedade, não está querendo resolver rápido as coisas, está segurando, está cadenciando. Tá bem, pelo menos pelo que eu pude perceber, está jogando muito bem. Então, nesse eu tinha colocado um dupla casa, o dupla casa veio, é o segundo green da noite, certo? O terceiro jogo, sendo o jogo do terceiro jogo sendo então um jogo que eu disse que seria o melhor da noite, infelizmente eu não pude assistir. Fui para eventos da minha cidade, aproveitar, né? Tivemos um Palmeiras e Cruzeiro, certo? Palmeiras e Cruzeiro, Palmeiras conseguiu ganhar por 2-0. Eu coloquei um casa Palmeiras, como eu disse, tem uma paternidade muito grande aí entre Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras é papai do Cruzeiro e continuou mostrando isso, é tanto que venceu. E o Cruzeiro, como foi também falado, o Cruzeiro é um péssimo visitante, certo? Se não, como mandante, ele tá lá mandando, ele é líder, se eu não me engano, na tabela como mandante. Na tabela de visitante ele não tem o mesmo retrospecto, tá bom? Terminamos aí os três jogos do sábado, três jogos de green, um casa, um dupla casa e outro casa, ou seja, um pulizinho se você fez separada do casa seco bateu, certo? E agora ainda não, porque o jogo do Grêmio e Vitória que aconteceu às 11 horas do domingo, que parecia muito mais uma pelada de final de semana, de solteiro contra casado, porque, meu Deus do céu, nada ajudava. A torcida não ajudava, o campo não ajudava, os jogadores não ajudavam. O melhor jogador que nós tivemos em campo foi Soteldo. Soteldo ultimamente vem jogando. Se não fosse o problema da indisciplina, que às vezes ele tem, seria para terminar. Mas é uma velha coisa, quando o jogador é muito bom, quando o jogador é bom de bola, muito bom de bola não, quando o jogador é bom de bola, ele sempre tem que ter um negocinho ruim por trás. Lá ele. Sim, então eu coloquei ali que o Grêmio iria ganhar ou empatar, que eu disse o que? O Vitória também não tá essas coisas. Como eu disse, Vitória, se eu não me engano, nessa rodada caiu para a zona. E aí começa o retrocesso, aí começa o primeiro erro para me matar. Atlético Mineiro e Vasco, eu tinha colocado em dupla fora, o Vasco vinha em boa chance. O Vasco, se eu não me engano, também era papai do Atlético Mineiro, mas nada se viu. Com o Hulk fazendo lá, abrindo o placar, e no segundo gol, Hulk utilizando de toda a sua força e fazendo o segundo. Pobre de Léo Jardim quase foi levado para dentro do gol com bola e tudo. Ai ai.
Aí veio Bahia e Corinthians, porque esse Bahia e Corinthians foi o jogo que eu assisti, já que Atlético Mineiro e Vasco e Bahia e Corinthians passava no mesmo horário. Aí eu assisti Bahia e Corinthians, ninguém sabe o motivo porque eu assisti Bahia e Corinthians. E novamente, como eu disse, o Bahia tem um sério problema quando ele enfrenta times mais fortes. Times mais fortes não, times de talvez de um pouco mais de renome, certo? Se você for para um normal da sua vida, sem olhar fácil, sem olhar nada, Bahia e Corinthians, quem ganha? Todo mundo Corinthians. É sempre assim. Flamengo e Bahia. Flamengo, certo? Ah, não, você está sendo sulista. Não, não estou sendo sulista. A gente tem o costume de assistir os jogos do time do Sul mais do que dos times do Norte. Porque, diferentemente de hoje em dia, que você pode escolher o que é que vai assistir, antigamente você não podia. Era quem a Globo quisesse passar na quarta e no domingo, certo? Na maioria das vezes, ou era um jogo do time do Rio, era um jogo do time de São Paulo. Vez ou outra é que começaram a abrir as transmissões, por exemplo, aqui em Pernambuco, para o time de Pernambuco. Continuando sobre Bahia e Corinthians, porque agora vai dar um cortezinho, vai voltar e vai parecer que está em outra coisa e realmente tá. Eu realmente tive que parar aqui a gravação do vídeo. Mas voltando, não é a primeira vez. Se você for olhar lá no histórico, o Bahia sempre dá umas tropeçadas com... Desculpem. O Bahia sempre dá uma tropeçada quando os jogos é contra times maiores do que ele. Eu botei entre aspas para depois não vir torcedor pegando. Não existe time maior, certo? Maiores. Porque para cada torcedor não existe time maior do que o seu. Bom, e agora abre aspas pro torcedor. Como eu ia dizendo, eu como torcedor, e disse até nos palpites da rodada, eu disse, é o jogo para a gente pensar que a gente pode chegar nos 45 pontos tranquilo. Por quê? Porque o Bahia vem numa fase melhor e a colocação dele na tabela mostra isso. E como eu disse, vamos jogar pelaquela bola, induzir aquele erro e aproveitar as chances que tivemos. Tivemos apenas essa chance? Não, tivemos outras que nosso atacante Yuri Alberto, estou falando aqui como torcedor agora, nosso atacante Yuri Alberto perdeu a confiança, ele está sem confiança de chutar o gol. Certo? E a sorte dele é que ele não tem um atacante que esteja mostrando e entregue o que ele entrega, que é Pedro Raul. Yuri Alberto, além de ser um atacante, pode não estar na sua melhor fase, ele é muito bom no resto do esforço do time. Ele entrega muito, ele vem na zaga, ele vem no meio, ele marca, ele busca, ele não deixa de correr. Muitas horas você está vendo ele jogando pelas pontas enquanto o Romero está no centro do campo, do centro da área, certo? E é isso que eu tenho que dizer. E mostra também a versatilidade do técnico em seu segundo jogo. Opa, eu não posso ficar aqui tentando num 4-3-3 como o Antônio Oliveira estava tentando ultimamente. Por quê? Porque nós não temos a ferramenta para isso. Entendeu? Nós não temos ferramenta para isso. Opa, 3 zagueiros, chegou o André Ramalho. Bom, veio de um mercado ali menorzinho, se eu não me engano, do Leipzig. Do RB Leipzig, eu fui do RB Salzburg, que é do mesmo grupo do Red Bull. Só que no Salzburg, se eu não me engano, ele tem mais tempo. Como eu já joguei com ele no FIFA, então eu conheço um pouco. Veio também Alex Santana, ou seja, chegou ali um volante para o Ranieri. Só que Alex Santana já chegou com excesso de confiança. É tanto que algumas chances do Bahia aconteceu numa perca de bola dele. E como eu disse, muda o time. Opa, 3-5-2, nós não temos 2 pontas, nem o direito nem o esquerdo. 3-5-2, amigo. Deu certo, deu. Meus lateral não entrega tão bem na zaga. Vai pro meio de campo ajudar a marcar no meio de campo. Porque se eles perderem a bola ali, ainda tem uma linha de zaga para segurar. É o certo? É. Não temos um elenco muito bom, muito recheado. Ou seja, ali, por exemplo, se Deus o livre, Cigarro machucar, não tem uma reserva para ele. Não tem nem coronado para ele ainda. Tá bom? Tem outros meios vindos, mas ainda não é tempo. Então foi lá, jogou, trouxe os 3 pontos. Até um ponto ia servir nesse momento, trazendo lá da Bahia contra o Bahia, numa fase melhor. Então 3 pontos foi, jogou certinho, conforme o regulamento. Muitas vezes não conseguia atacar, metia a bola para a zaga, retornava, rodava ela. Foi um bom jogo. Passamos a pulso.
passamos. Passamos sufoco, passamos. Mas é Corinthians, certo? Fecha parênteses pro torcedor. E aí também veio o nosso segundo head. Porque aí foi uma sequência de head maravilhosa. Fortaleza e Atlético Goianiense, nesse aqui eu coloquei dupla casa, veio a vitória. Fortaleza fez o gol, o Atlético Goianiense conseguiu o empate e o Fortaleza foi lá e marcou mais 2. Se eu não me engano, foi ele que subiu agora para o G4. Juventude e São Paulo. Como eu disse também, o Juventude costuma vender as derrotas muito cara. Infelizmente, o São Paulo não conseguiu. Eu assisti boa parte desse primeiro tempo e a única chance que teve foi aquele chute de Luciano, certo? E eu lhe digo uma coisa, se o São Paulo está precisando e só tem Alisson para fazer essa função, ele vai ter que arrumar mais alguém ou mudar seu jeito de jogar, porque Alisson vai ficar um tempinho aí parado. E aí vai por ele. A única boa notícia também para o São Paulo foi que ele acertou a rescisão com o Rames Rodrigues, certo? Ele acertou a rescisão do Rames Rodrigues sem antes de ver uma bolada para ele novamente. O São Paulo é pego em mais um embrólio, botando jogador antigo e pagando muito. Daniel Alves é um exemplo, agora Rames Rodrigues. Até quando, né? Mas Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, como eu falei, esse era o jogo mais difícil da rodada. De tentar prever alguma coisa, era o jogo mais parelho. Infelizmente eu também errei nesse, certo? Red Bull e Bragantino e Atlético Paranaense, o Red Bull conseguiu a vitória. Desse eu não vou me prolongar mais porque eu não assisti tanto. Quer dizer, não assisti nada. E para fechar a noite veio Cuiabá e Fluminense, certo? Cuiabá conseguiu perder para o Fluminense, mas como eu disse, também tinha um caso de paternidade aqui. O Fluminense também era o pai, tem muitos pontos a mais no confronto direto e no confronto lá dentro de casa, se eu não me engano, estava em empate em 4-4, uma vitória para cada lado e um empate. Conseguiu lá, estreia de Thiago Silva, foi bom, trouxe mais um veterano que volta para o futebol brasileiro. Espero que ele possa somar. O problema é que sempre quando esses veteranos voltam, a cabeça já pensa que eles vão ganhar uma vaguinha na seleção por causa do nome que eles têm. Mas é para se aguardar. O Fluminense conseguiu a vitória. Trocou a lanterna com o Atlético Goianiense, caso eu não me engane. E já deu um novo ânimo, certo? Mudanças ali na zona do Z4, mas como eu disse, ainda não terminamos o primeiro turno. A partir do segundo turno, eu dou um enfoque maior para esse G4, eu dou um enfoque maior para esse G8, eu dou um enfoque maior para a zona do limbo, que é aquela que ninguém se classifica para nada, e também para a zona do rebaixamento. Mas isso não é o caso. Não me lembro, um minuto, eu vou dar uma olhadinha por aqui, quando é que temos rodada. Porque como temos, se eu não me engano, no meio de semana, os jogos de volta dos playoffs da Sul-Americana, eu acho que a gente só tem rodada no final de semana que vem. Final de semana que já é o dia 30 e 31, se eu não me engano. Não, tô errado. Dia 27 e dia 28. Cadê? Calendário. Ramon Dias explica 3 zagueiros e tem que explicar, é. Agora deu. Dia 24. Dia 24 temos o começo da rodada 19. Criciúma e Fortaleza pela rodada atrasada. E a rodada 19 contará apenas com 6 jogos. Dia 24 na quarta-feira, exatamente. Cruzeiro e Juventude, São Paulo e Botafogo, Vitória e Flamengo, Atlético Goianiense e Bahia, Fluminense e Palmeiras, Corinthians e Grêmio. Certo? Então já temos jogos, então já tenho que me preparar aqui para fazer a previsão dessa rodada para quarta-feira. Tá certo, pessoal? Então é só isso. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Ficamos aí num total de... Cadê? Ele tá carregando. É de escada essa porra. Ficamos aí em um red, um green, 2 greens, 2-2, 2-3, 2-4, 2-4, 6-4. Ficamos em 6 greens e 4 reds. É uma média ruim, Deu uma mudada grande nesse momento aqui. Tem que pensar como é que a gente vai fazer agora para tentar melhorar. Então, pessoal, é só isso. Muito obrigado. Até mais. Curte, comenta, compartilha. E hoje talvez não, mas terça-feira tem vídeo novo com a rodada 19. Valeu, pessoal. Fui.